Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 18, versos 34 e 35, que dizem: Perguntou-lhe Jesus: Esta pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Bom, querido, lembrando do verso 33, que Pilatos pergunta a Jesus: é você o rei dos judeus? Ou seja, é você o Cristo, o Messias prometido? Por que Pilatos está fazendo essa pergunta a Jesus? Porque, claro, ele tinha que apresentar algum tipo de acusação a Jesus. E a acusação que os líderes religiosos colocaram para Pilatos é que, ora, Jesus era um rebelde, estava querendo tomar o poder do Império Romano e queria instaurar aqui uma liberdade dos judeus e depor os romanos. Então Pilatos pergunta isso. E Jesus devolve, como todo sábio, como todo mestre, ele devolve com uma outra pergunta. Pilatos pergunta: é você o rei dos judeus? Jesus pergunta: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? A pergunta de Jesus é extremamente sábia, porque Jesus está querendo saber se ele estava chegando a conclusões, querendo saber não, mas fazendo com que Pilatos pensasse a respeito da acusação. Ora, Pilatos, você tem informações, você tem dados, fatos, para que você possa me condenar em relação a alguma rebelião? Ou é alguém que simplesmente falou a respeito? Ou seja, é uma acusação baseada em fatos ou é uma acusação baseada em calúnia, em fofoca, em difamação? Então, a pergunta que Jesus devolve a Pilatos faz com que Pilatos tenha que refletir. Espera, eu estou realmente fazendo um julgamento baseado em dados ou em fofoca? Que é o que muitas vezes acontece conosco, né? Que a gente ouve alguma coisa e já sai tirando conclusões. Quando o que a gente ouve, na verdade, é baseado em boatos, em fofoca, em calúnia. Muitas vezes, no debate político, por exemplo, as pessoas começam a falar coisas sem ter ido à fonte, sem ter lido o que a próprio acusado disse a respeito, ou os fatos relevantes sobre o tema. Às vezes a pessoa conclui que determinada pessoa é culpada ou inocente sem ter lido, por exemplo, os autos, sem ter lido os dados, as provas do julgamento. E às vezes a gente acusa pessoas, sejam políticos ou não, de ser isso ou não ser aquilo, sem ter acompanhado o julgamento. Simplesmente porque a mídia postou alguma coisa, a gente sai tirando conclusões. E aí a pergunta de Jesus vale para tudo. Olha, essa conclusão é sua ou alguém te falou que essa é a conclusão que você deveria engolir? A gente tem que ter um pouco mais de precaução antes de sair dizendo que uma pessoa é isso ou aquilo, porque isso é sério, queridos. Isso é sério. Quando você estiver do outro lado, você poderia ver quão grave é isso. Outra questão aqui que é colocada é: muitas vezes o que ocorre é as pessoas julgam ouvindo apenas um dos lados da questão. Esse é um dos erros mais cometidos ao longo de toda a história. Ouve-se o que um lado tem a dizer e não se ouve o outro. E isso é muito perigoso, porque quem faz isso, em geral, vai cometer inúmeras injustiças. Porque quando você ouve um lado, parece que realmente aquele lado tem toda a razão. Só que se você for ouvir o outro, aí você vai mudar de opinião rapidamente. Ouvir só um lado da história é quase uma certeza de que você vai cometer injustiças. Se você fizer isso, você acaba condenando até mesmo Jesus Cristo, o Filho de Deus. Imagine se você estivesse lá, não soubesse quem era Jesus, e ouvisse o que os líderes religiosos, as pessoas mais santas, mais respeitadas da época estavam falando. Qual a conclusão que você tiraria? Bom, não tem nem o que falar. Esse Jesus merece ser condenado.
merece a prisão no mínimo, se não a morte, segundo as leis da época. Então é muito perigoso quando a gente ouve só um lado, porque se nós ouvirmos apenas um lado, praticamente todos nós acabaríamos condenando Jesus Cristo. Então tenha cuidado quando você só ouve só um lado da história. Você pode até falar, olha, pelo que você está falando, tais e tais coisas feitas são perigosas, são problemáticas. Mas eu preciso ouvir o outro lado. Preciso saber as intenções, preciso saber se foi isso mesmo, se a interpretação realmente é essa. Eu preciso escolher mais dados. Então tenha sempre muita precaução antes de concluir. Primeiro, vá aos fatos originais. Vá aos dados originais, não o que um terceiro está falando sobre aquilo. E segundo, ouça os dois lados da história. Agora, Pilatos diz, olha, foi os sacerdotes que entregaram você. Foi o seu povo. Mas aí Pilatos poderia ter pensado um pouquinho melhor, né? Se Jesus fosse um rebelde político, né, como estavam acusando ele, um rebelde que queria promover uma rebelião, derrubar o governo romano, bom, primeiro que Pilatos seria o primeiro a saber. Ele teria informantes, tem soldados romanos espalhados ao longo da cidade, ele saberia que Jesus estaria promovendo confusões aqui e ali. Mas ele não tinha nenhum tipo de informação desse tipo. E segundo ponto, se Jesus fosse um rebelde, os judeus não o entregariam. Pelo contrário, na verdade o protegeriam, porque essa era a grande ânsia dos judeus, serem libertos da dominação romana. Então, a própria entrega dos judeus à autoridade romana era uma prova que Jesus não era um rebelde contra o Império Romano. Então, na verdade, os judeus estão fazendo uma acusação só para colocar os romanos contra Jesus, porque não faz qualquer sentido. E claro que Pilatos, sendo uma raposa velha, ele sabia, olha, tem algo errado aí, foi o seu povo que entregou, então eu quero saber o que é que você realmente fez. Então Pilatos tomou uma posição de certa sabedoria, querendo ouvir o outro lado, querendo saber de Jesus o que estava acontecendo, porque não fazia sentido um povo entregar quem teoricamente seria alguém que estaria lutando por eles. Então esses cuidados em relação a julgamentos, queridos, é muito importante. Porque geralmente a gente se apressa a tomar conclusões e isso é uma coisa que também devemos aprender. Pense muito bem, não tire conclusões precipitadas, analise a situação, dê tempo para que mais questões sejam trazidas à tona, mais informações. Então, não conclua rapidamente nada sobre ninguém. Ou seja, queridos, a quantidade de injustiças que a gente comete ao longo da vida, a quantidade de Jesuses que a gente condenaria pela nossa precipitação, por nosso ouvindo só um lado, ou por só ouvindo a partir de terceiros, de boatos, de calúnia, de difamações, é uma coisa imensa. Então vamos parar de condenar Jesus tantas e tantas vezes como a gente faz ao longo da vida. Não estou falando que as pessoas são Jesus, mas estou dizendo que a gente poderia colocar até mesmo Jesus numa situação contrária se a gente sair julgando de qualquer forma, tá bem? Analise as coisas com muita sensatez, se colocando no outro lado. Assim como você não gosta de ser julgado de forma precipitada, sem ouvir você, só baseado em boatos, então não faça isso com outros. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.